Boa noite a todos, canal Fatos e Crimes no ar. E agora eu vou começar a gravar essa semana. O tema dessa semana é um tema muito interessante porque, na verdade, eu faz anos que faço pequenas leituras talvez até média e até umas grandes. E tem um negócio aqui, eu tenho uma notícia que eu vou dividir com vocês. Ah, eu sempre acompanhei desastres como o tsunami da Indonésia em 2004 e até o furacão Katrina em 2005. O que eu vou falar para vocês, eu vi e eu ouvi na televisão em 2013. E durante essa semana eu vou falar sobre o tufão Haiyan. Tufão Haiyan. O que é o tufão Haiyan? Na verdade, o tufão Haiyan que deu nas Filipinas em 2013, na verdade foi uma catástrofe jamais vista na Terra, segundo o que as pessoas falaram em 2013. Disse que uma boa parte do céu das Filipinas que se escureceu inteiro. Disse que escureceu por completo e, na verdade, começou a cair chuva, muito vento, ventos de 300 km por hora. Diz que é um tempo severo e o resultado final foi milhares e milhares de pessoas mortas. Quando eu falo em milhares, é 1000. E também das ilhas destruídas das Filipinas. O que eu me baseio para mim falar sobre isso daí? Eu me baseio na reportagem da Veja em 2003, 2013 e da Isto É em 2013. Eu li essas reportagens e é claro, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho costume de analisar e estudar sempre o que eu leio, o que eu estudo. Então, aquela época foi um desastre muito feio, um desastre horrível. Talvez até esse desastre o governo não se preparou, porque as ilhas das Filipinas são ilhas isoladas. Então, o que acontece quando dá esse tipo de problema? Quando dá problema com tufão, terremoto, porque as Filipinas é a própria ilha das Filipinas. Então, em alguns casos, o governo manda evacuar tudo. Em 2013, antes desse terremoto, antes desse ocorrido, porque eu morava em Uzer naquela época, e eu me lembro que os jornais daquela época destacavam o desastre nas Filipinas. Então teve jornal que ficou acompanhando o tempo todo. E teve da época do tempo em que o tempo começou a ficar ruim. O tempo começou a ficar ruim, escureceu tudo nas Filipinas e desceu-lhe chuva. Então acho que teve uma ilha lá, 2 ilhas que eu não me lembro o nome dessas ilhas, então na verdade acabou destruindo tudo que tinha que destruir pela frente. E na verdade até aquela época o presidente, agora é claro que tem um outro presidente, o Rodrigo Duterte, quando ele assumiu lá o Rodrigo Duterte, na verdade
foi pouco antes dele ter assumido que ocorreu tudo isso daí. Então, naquela época, a, as Filipinas estavam vivendo uma hecatombe. Segundo, eu estou contando segundo a reportagem que eu li na Veja e na Isto É. Então as Filipinas estavam vivendo um caos, estavam vivendo uma hecatombe dentro do país. Um caos total. E até então o presidente naquela época ele ficou tão mais surpreso, mas pense uma coisa, sair de uma eleição do jeito que ele estava nas Filipinas, pro presidente logo pegar um desastre desse tamanho, então na verdade ficou ficou barato até para as Filipinas até. Ficou tão bem barato porque aquilo foi um desastre, uma catástrofe anunciada. E o Ryan foi um tufão poderoso. Geralmente fala, tá lá vários tufão lá. Até inclusive até teve um que atingiu Mianmar em 2018 ou 2008 e eu vou ler e vou produzir uma semana especial, só que não sei a data. E o Haiyan foi uma catástrofe terrível e até uma catástrofe até anunciada também, porque na verdade o que ocorreu dentro das Filipinas em 2013 foi um, uma catástrofe total, um da proposição em relação a e o país não estava tão preparado, não estava preparado para esse tipo de evento, porque foi um evento extremo. E eu, quando eu falo no canal um evento extremo, quando eu coloquei até a semana passada, quando eu fui falar sobre o Katrina, o Haiyan foram eventos extremos, o Sandy foi um evento extremo. E o Katrina, que eu falei muito pouco sobre o Katrina, porque na verdade eu falei pouco porque já estava completando um mês, já ia completar 4 meses do canal e eu não podia reproduzir muito sobre o Katrina. Mas o Haiyan eu vou reproduzir durante essa semana inteira sobre essa catástrofe que abalou não só as Filipinas, mas também como tomou proporções mundial. Países começaram a mandar ajuda para as Filipinas porque a situação das Filipinas era uma situação gravíssima, porque pense e analise um tufão atingir com tudo o país, mas aquilo a destruir, literalmente fazer com que ilhas, acho que 2 ou mais ilhas do país desaparecessem. E quando eu falo ilhas desaparecer, quer dizer então que eu não estou falando nenhuma besteira e não estou exagerando. O que ocorreu dentro das Filipinas foi algo terrível. Bom, minha gente, dê o like, comente e compartilhe esse assunto aí. Até daqui a pouquinho no outro vídeo.